Olá. Há um livro chamado The Jesus Factor, o Fator Jesus, que foi escrito com copyright em 1970 e publicado em 1971, foi escrito pelo escritor Edwin Corley. O tema do livro é a Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e a Guerra Fria até o final dos anos 60. O livro é muito bem escrito, é fascinante, segundo o Mario Puzo, autor de Godfather, Padrinho. O livro conta uma história humana muito bem elaborada, muito bem feita. Ele mostra de uma maneira, vamos dizer assim, bem informada as lutas pelo poder em termos de estratégia, inclusive militar, entre as superpotências. E ele é baseado na história de um grande segredo. Um segredo mantido em comum pelas principais superpotências nucleares. E é o segredo de que as armas nucleares jamais funcionaram. Você aperta o botão na hora H e a coisa não anda. E ninguém sabe explicar por quê, porque do ponto de vista científico está tudo ok, só que não funciona. E cada uma das superpotências mantém a mentira rolando, mantém a mentira em cima da mesa, porque não sabe se o mesmo fator Jesus, entre aspas, está acontecendo com os outros países. O livro nunca explica exatamente por que é que na Casa Branca esse fator é chamado de fator Jesus. Mas nós podemos especular. O livro deixa no ar e trata a questão do impasse, do não funcionamento nuclear, como uma imagem simbólica para uma proibição moral que diz mais ou menos o seguinte: a cada coração humano, a cada alma humana, sem nenhuma exceção, você não tem a possibilidade de usar armas nucleares nem de destruir o planeta. Destruir o planeta numa guerra nuclear está fora das suas possibilidades existenciais. O seu DNA, cada átomo do seu corpo, proíbe você de pensar nisso com seriedade. Você está bloqueado, você não tem autorização para agir e avançar nessa linha de raciocínio. E essa proibição não é só consciente, essa proibição é principalmente supraconsciente e subconsciente, de maneira que você só tem um sonho consciente, um pesadelo consciente, com algumas áreas do subconsciente vivendo essa doença que é a fantasia nuclear, e essa doença que é o preparar-se para um conflito nuclear. Isso está proibido para você, de uma maneira que você nem sabe, em níveis de consciência que você nem suspeita que existem, mas está proibido. Essa formulação, essa proibição parece estar simbolizada no livro do Edwin Corley, através das misteriosas impossibilidades científicas de explodir, de fato, armas atômicas, tanto por parte da China, como por parte de Israel, como por parte das outras potências, inclusive potências europeias do Ocidente. Então, a lição do livro para nós, se nós somos capazes de enxergar o fator Jesus do livro como um símbolo da proibição moral em relação à existência de arsenais e o seu uso de arsenais atômicos no planeta, a questão que se coloca para nós é como é que nós podemos nos ver livres desse pesadelo, tá? E aí a tarefa passa a ser um pouco mais complexa. Uma vez que a gente sabe, e o livro discute toda a questão da engenharia política para sustentar a mentira,
certo? Existe uma mentira segundo a qual é possível e é válido e é legítimo e ajuda um país a ter armas atômicas. Essa é uma absoluta mentira, mas ela é sustentada por vários mecanismos que permitem concentrar o poder na mão de poucas pessoas, permitem enganar, permitem fazer que rios de dinheiro passem, né, pela classe política na sua elite e assim sucessivamente. Mas se nós percebermos que isso tudo é uma coisa falsa, sem base, sem sustentação, que não vai levar a nada jamais, e que é uma coisa infantil, é uma coisa ridícula, então nós podemos começar a pensar em como nos ver livres do pesadelo. E aí é que fica a coisa complexa. Nós temos que ser cautelosos. É preciso que cada país se some aos outros países atômicos e dê pequenos passos que gerem boa vontade recíproca, que demonstrem uma vontade confiável de, através da ajuda mútua, superar o pesadelo. Então nós temos que sair da mútua destruição assegurada, que é o momento de hoje, para a mútua construção da paz continuada, que é o momento de amanhã. Tá? A mútua construção é assegurada. A mútua construção assegurada de paz. Esse é o próximo momento da humanidade, obviamente. É que às vezes o óbvio é difícil de perceber, porque nós somos um pouco estúpidos. Eu sei porque eu convivo comigo há mais de 70 anos de idade. Sei o que é conviver com gente estúpida. É só eu olhar no espelho. Somos todos estúpidos e somos todos também donos de uma grande inteligência espiritual. Está na hora de ativarmos, eu falo por mim, está na hora de nós ativarmos mais a nossa inteligência espiritual, a nossa inteligência emocional, que permite perceber que nós e os nossos adversários temos em comum a vida. E a vida é muito maior do que qualquer adversidade. A vida é muito maior do que qualquer inimizade. A lei deve ser cumprida, às vezes os governos têm que ser duros, mas vamos deixar de lado a questão nuclear, por favor. Não faz sentido. Então eu recomendo a leitura desse livro, mas eu recomendo também que nós pensemos sobre a inutilidade absoluta de arsenais atômicos e como se pode abrir o caminho para a cooperação entre os grandes países do mundo, entre os principais países do ponto de vista militar do mundo, para que esse problema infantil da humanidade seja sanado, seja curado, e nós possamos avançar em paz para uma etapa menos infeliz da história humana, uma etapa um pouco mais razoável da evolução da humanidade.